Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Na semana passada, o Dr. Gustavo abriu a temporada aí de tratamento de C e ele deixou bem claro aí para a gente como que era o racional da época, de entender o coração como uma bomba, que o tratamento padrão era digoxina e furosemida, e que aí muito começou a mudar, lá pelos idos da década de 60, 70, com a descoberta do catéter de Swan-Ganz, né? Que mostrou que, principalmente na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a gente tinha essa queda do débito cardíaco associada de aumento da resistência vascular sistêmica. E aí começou-se a procurar medicações que agiriam nessa resistência vascular sistêmica muito alta, né? O Gustavo apresentou para a gente, então, o VREFT, onde a combinação da hidralazina com dinitrato de isosorbida mostrou uma redução de morte por todas as causas, quando comparada à clonidina, que é um potente vasodilatador, mostrando que, na verdade, então, não é só abaixar a resistência vascular sistêmica, né? Existia um racional de uma hiperativação de sistemas neuroendócrinos que acabam contribuindo para a fisiopatologia dessa doença, né? Na verdade, assim, que existe um aumento da atividade de renina, de angiotensina, aldosterona, é sabido desde a década de 30 do século passado. Mas a gente carecia de algum IECA que poderia ser administrado por via oral e com boa tolerância, né? Na verdade, apenas ali na década de 60, 70, não lembro exatamente agora, quando que o captopril foi descoberto, né? Aquele famoso descoberto do veneno da jararaca, que todo mundo ouve falar na faculdade. Mas no ano passado a gente chegou de comentar do SAVE. O SAVE foi, então, um estudo onde o captopril, ali administrado na fase aguda, nas primeiras 24, 48 horas pós-infarto, mostrou uma redução da evolução da insuficiência cardíaca, da redução do volume do diâmetro diastólico, né? E então já tinha alguma evidência que o IECA realmente seria uma droga aí que seria fundamental no tratamento da insuficiência cardíaca. Até que veio os dois trabalhos de hoje, né? O Consensus e o Solvit. E aí eu vou deixar a Mari apresentar para vocês e a gente vai comentando no final de cada trabalho. Certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom dia a todos, meu nome é Mariana Vilela, eu sou R3 de Cardiologia pelo Hospital Amicor, e hoje eu trouxe os dois próximos estudos para dar continuidade aí à nossa discussão em relação à insuficiência cardíaca. O primeiro estudo que eu venho apresentar é o Consensus. Ele foi um estudo apresentado, publicado no The New England, no ano de 1987, e ele é um estudo que avaliava os efeitos do enalapril sobre a mortalidade na insuficiência cardíaca congestiva grave. Para contextualizar um pouquinho, até a década de 1980, como o professor falou e como já foi discutido, o tratamento da IC era baseado no uso de diuréticos e digitálicos, visando mais o controle de sintomas. Em 1986 foi publicado o estudo que nós discutimos semana passada, que o Gustavo apresentou, que foi o VREFT, que trouxe para a gente a combinação de nitrato e hidralazina pela primeira vez em relação à redução de mortalidade. Até o momento, alguns estudos prévios, eles falavam em relação ao IECA, estudos menores, falavam em relação ao IECA para melhora hemodinâmica, melhora sintomática dos pacientes, mas o impacto sobre mortalidade ainda era desconhecido. Ainda não era algo bem elucidado até o momento. Então, a hipótese que se tinha é que a hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona não era somente uma resposta compensatória, como era entendido até o momento. E a dúvida era, será que bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona pode reduzir mortalidade e melhorar a sobrevida? Para a gente começar a pensar nisso e não somente em sintomas? Então, o objetivo do estudo ele foi desenhado para avaliar se o enalapril, associado com o tratamento convencional que já era conhecido e difundido na época, poderia reduzir mortalidade na insuficiência cardíaca grave. Então, em relação aos métodos, o Consensus foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado. Foi um estudo multicêntrico, ele envolveu 6 centros na Finlândia, 12 centros na Noruega e 17 na Suécia.
Foi um estudo prospectivo que teve um acompanhamento médio aí dos pacientes de 6 meses e envolveu 253 pacientes, então foi um N relativamente pequeno de pacientes. 127 foram alocados no grupo enalapril e 126 no grupo placebo. Então, em relação aos métodos ainda sobre critérios de inclusão e exclusão, é muito importante a gente entender que esse estudo, ele envolveu somente pacientes IC classe funcional 4 de NIR. Então, só eram randomizados pacientes que tinham sintomas em repouso, pacientes com IC grave. As outras classes funcionais não eram avaliadas nesse estudo. Os pacientes tinham que ter cardiomegalia e estar em tratamento convencional otimizado, que era o que se conhecia até a época, né? Diuréticos, digitálicos otimizados, vasodilatadores, se fosse o caso, se fosse indicado. Em relação aos critérios de exclusão, eram excluídos do estudo pacientes com doença valvar significativa, pacientes que tiveram infarto há menos de 2 meses, portadores de angina instável, cirurgia cardíaca recente, pacientes com creatinina maior que 2 ou sódio menor que 130, que tinham uma doença pulmonar primária que justificasse os sintomas da dispneia, e, claro, pacientes que já estavam em uso do IECA, né, porque o estudo visava justamente avaliar o benefício do IECA. Então, o paciente que já usava não era incluído no estudo. Aqui nós temos a primeira tabela. A tabela 1, ela traz para nós as características clínicas basais dos pacientes que foram incluídos no estudo, comparando sempre os grupos placebo e enalapril, né? Então, eu marquei aqui algumas informações que eu achei mais importantes. A população estudada tinha uma idade média de 70 anos, a maioria, 70%, eram pacientes homens, todos, como eu falei, tinham que estar em classe funcional 4 de NIRA, então somente foi avaliado IC grave. Em relação à etiologia, a gente tinha um predomínio de etiologia isquêmica, então 70% dos casos tinha relação com doença coronariana, era gerada por um evento isquêmico, mas também tinha outras causas, valvopatias, hipertensão, causas com menor proporção aí. A principal era mesmo a etiologia isquêmica. Do ponto de vista clínico, os pacientes, como eu já falei, tinham doença avançada, eram pacientes que já tinham algum grau de disfunção renal, a maioria já tinha certa alteração de creatinina, e alguns também com alteração de sódio, sempre dentro daqueles valores estipulados, né? Sódio maior que 130, menor que 130, creatinina maior que 2, não eram randomizados, entravam nos critérios de exclusão. Além disso, os pacientes já estavam com essa terapia otimizada que eu comentei, porque o objetivo era avaliar melhor a partir daí. Pacientes que já estavam com a terapia conhecida até o momento, que eram introduzidos o uso do enalapril para avaliar o desfecho, né? Então, eles tinham que estar com a terapia otimizada. E grande parte dos pacientes tinha uma doença já de longa duração, um período aí superior a 1 ano, né? Essas foram as características clínicas dos pacientes, mostra que tanto o grupo placebo quanto o grupo enalapril, eles eram semelhantes entre si. Bom, em relação à intervenção, o enalapril foi introduzido na dose inicial de 5 miligramas, 2 vezes ao dia, e essas doses eram tituladas conforme a tolerância do paciente. Então, foi iniciado com 5 de 12 em 12, após uma semana esses pacientes eram reavaliados, e se eles tolerassem, iam sendo feitos ajustes graduais, inicialmente com 10 miligramas, 2 vezes ao dia, e a dose-alvo que se tentava chegar era 20 miligramas 2 vezes ao dia. Se o paciente apresentasse hipotensão, poderia ser feita o ajuste dos diuréticos para o manejo dessa hipotensão, para tentar não precisar suspender o uso do enalapril e conseguir, conforme a tolerância aí, manter o estudo, né? A função renal e o potássio sérico também eram monitorizados, e a dose média final ficou em 18,4 miligramas dia. Então, foi a dose que a maioria dos pacientes conseguiu tolerar. Acima disso, não foi possível aumentar para chegar na dose alfa. Bom, e quais os desfechos que esse estudo, né, teve, que ele queria avaliar? Os desfechos primários eram mortalidade por todas as causas e mortalidades cardiovasculares por causas cardiovasculares. E os desfechos secundários, o tempo até a morte, as hospitalizações e a classe funcional, né? O paciente começou em classe funcional 4 e avaliar no final do estudo em que classe funcional que ele se encontrava, se houve melhora ou não.
Aqui nós temos a tabela 2, que ela vem mostrar para nós a mortalidade por todas as causas em 6 meses e em 1 ano, né? Então, na primeira linha ali, a gente observa que em 6 meses, houve uma mortalidade de 44% no grupo placebo e de 26% no grupo enalapril. Isso gera uma redução de risco relativo de 40%. Então, nos primeiros 6 meses do estudo, a gente já observou uma mortalidade, uma redução de mortalidade muito importante no grupo enalapril em relação ao grupo placebo, né? Teve o NNT de 6, né? Então, mostrou muito benefício e era estatisticamente significativo. A gente observa ali que com 6 meses, tinha um P de 0,002 e em 1 ano um P de 0,001. Então, teve um resultado muito positivo e estatisticamente significativo. Bom, aqui nós temos a curva de sobrevida, que ela basicamente reforça o que foi mostrado na tabela anterior, né? É a curva de Kaplan-Meier. Ela mostra a probabilidade de morte, né? A evolução da mortalidade ao longo do tempo, sempre comparando o grupo enalapril e grupo placebo. A linha pontilhada, que é a linha de cima, representa o grupo placebo. A linha de baixo, que é a linha contínua, o grupo que teve a intervenção, o grupo que iniciou o uso do enalapril. Essa curva mostra para a gente uma separação precoce, né, entre elas. O que isso quer dizer? Desde o início, desde os primeiros meses da introdução do enalapril, a gente já observou uma redução de mortalidade importante. Então, as curvas se separam ali no gráfico logo no início, né? Isso mostra um benefício precoce do enalapril. E esse benefício, ele persiste, né, ao longo do tempo. Você vê ali que, ao longo dos meses de estudo, as curvas continuam separadas, o que indica que o enalapril tem um benefício, além de precoce, também persistente, né, em relação à redução de mortalidade em pacientes com IC grave. Aqui nós temos a tabela 3, que mostra para nós as causas de morte, né, separado por quais as causas de morte dos pacientes no estudo, né, e a análise mostra que houve uma redução de aproximadamente 50% na mortalidade por progressão da IC, então, com um P de 0,001, que teve significância estatística. Então, o principal benefício do enalapril aqui no estudo para a gente foi a redução de mortes por progressão da IC, né? A gente pode ver aqui que em relação às mortes súbitas, as mortes por arritmias, não teve uma redução tão significativa assim. Isso mostra para nós que o IECA, ele evolui, ele atua na progressão da insuficiência cardíaca, e não em eventos arrítmicos ou para evitar a morte súbita, né? Aqui na redução de mortalidade por progressão de IC também foi estatisticamente significativo, com um P de 0,001. Aqui nós temos duas curvas para analisar subgrupos. Essas curvas aqui, uma é sem o uso de vasodilatadores e outra com o uso de vasodilatadores. A gente observa que, independente do paciente estar ou não em uso prévio de vasodilatadores, o enalapril atua sim na redução de mortalidade. Então, aqui nos dois grupos, né, na comparação de subgrupos, tanto em uso prévio de vasodilatador quanto sem vasodilatador, o enalapril reduz sim as mortalidades. As curvas, como eu disse anteriormente, desde o início elas já se separam, mostrando um benefício logo inicial ali, e elas mantêm-se separadas ao longo do tempo, mostrando que é um benefício duradouro. Agora, em relação à classe funcional de NIRA, como eu disse no início, todos os pacientes alocados no estudo tinham que estar em classe funcional 4 no início, e essa tabela 4, ela vem para nos mostrar em que classe funcional o paciente se encontrava ao final do estudo, né? A gente observa aí uma melhora significativa de classe funcional, então, pacientes que inicialmente tinham muitos sintomas, dispneia em repouso, ao longo do estudo, provou-se que o enalapril é capaz de ajudar nessa questão dos sintomas, reduzindo a progressão da IC e melhorando a classe funcional do paciente. Também está estatisticamente significativo, com um P menor que 0,01. Então, a gente vê ali que no final, do grupo placebo, 30 pacientes estavam em classe funcional 4, enquanto que do grupo enalapril, 21 estavam ainda em classe funcional 4. Então, mais pacientes melhoraram de classe funcional no grupo enalapril do que no grupo placebo.
E aqui, em relação à segurança e às limitações, né? Como eu falei, entre os efeitos adversos, o principal era a hipotensão, principalmente após a primeira dose, mas quando a gente iniciava com 5 miligramas de 12 em 12 horas e o paciente apresentava a hipotensão, além de poder ajustar os outros medicamentos que ele fazia uso, como os vasodilatadores e os diuréticos, a gente também podia reduzir a dose para 2,5 miligramas dia, né? Em pacientes que tiveram hipotensão ou pacientes que já tinham alto risco ali de hipotensão, né? Então, com isso, os eventos adversos de hipotensão reduziram para 3,2%. De todos os pacientes que receberam enalapril, somente 7 precisaram interromper o uso porque apresentaram uma hipotensão que não conseguiu ser controlada. Em relação aos exames laboratoriais, houve um aumento de creatinina em alguns pacientes, sim, porém, com o ajuste de dose de diuréticos, essa creatinina, essa função renal, teve tendência a melhora. Em relação ao potássio elevado, também alguns pacientes apresentaram aumento do potássio, mas nada muito significativo. Casos de hipercalemia grave foram raros no estudo. E sobre as limitações, a principal limitação, uma das limitações foi um N pequeno de pacientes, então envolveu somente 253 pacientes, o estudo, né? Uma população muito específica, como eu reforcei aqui várias vezes, somente pacientes com IC grave, NIRA4, foram alocados no estudo, então a gente ainda não tinha informações sobre a influência do enalapril sobre pacientes em outras classes funcionais que não a 4 de NIRA. E além disso, o estudo ele foi interrompido precocemente, por isso que eu falei lá no início que teve um acompanhamento médio de pacientes de 6 meses. Por que isso aconteceu? O estudo ele foi interrompido pelo comitê de monitorização devido ao benefício significativo do enalapril em relação à mortalidade. Então, como a gente viu lá nas curvas, logo no início ele já mostrou um benefício tão importante que seria antiético a gente privar os pacientes do grupo placebo de receber o enalapril, já que o estudo logo no início já mostrava uma redução importante de mortalidade. Então, ele foi interrompido para que os pacientes do grupo placebo pudessem receber o enalapril e porque já tinha sido comprovado o benefício do enalapril na progressão, nas mortes por progressão de IC. Então, por isso que ele foi interrompido precocemente. E isso, querendo ou não, foi uma limitação ali do estudo. Bom, e diante disso tudo, o que a gente pôde concluir, né, com o consenso? O consenso mostrou para a gente que o enalapril reduz significativamente a mortalidade em pacientes com IC grave, né, e que esse benefício se deu pelo controle, pela redução da progressão da doença. Então, ele reduziu a mortalidade principalmente por IC grave, pela progressão da IC, né? Não teve tanto benefício em relação à morte súbita, em eventos de arritmia. Os pacientes incluídos ali, como eu já falei algumas vezes, eles tinham doença muito avançada, então eles tinham tendência a uma alta mortalidade, isso reforça ainda mais a relevância clínica dos resultados, né? E aquela dúvida que eu mencionei no início, a gente pode confirmar que a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, uma modulação neurohormonal ali da doença, melhora muito a sobrevida dos pacientes com IC grave. Ai, apareceu. Professor, Ficou sem o checklist. não sei o que aconteceu. Você consegue abrir a outra? Tem, abro, só um minutinho. Só um minutinho, vou abrir aqui. Eu vou parar de compartilhar isso aqui só para eu compartilhar o que tem. Tudo bem. Tá? Só um minuto.
Apareceu? Sim. Ok. Só Bom, e aí aqui no final, né, após a conclusão, não está aparecendo de novo. Não sei o que aconteceu aqui, só um minutinho, desculpa, gente. Não, aí. Bom, aqui a gente tem o checklist da avaliação crítica do artigo científico, que a gente busca responder ao final de cada discussão de estudo, né? Então, em relação aos desfechos primários, a designação para os tratamentos foi randomizada? Sim. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Sim. Um segmento foi completo? Não, por esse motivo que eu mencionei, o segmento foi interrompido com 6 meses por conta do evidente benefício do enalapril, né? A análise seguiu o princípio intenção de tratar? Sim. Em relação aos desfechos secundários, a condição cega foi contemplada? Sim, foi um estudo duplo cego, né? Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim, como a gente viu naquela primeira tabela, que comparava as características de grupo placebo e enalapril, os grupos eram sim similares no início. Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Sim. Os resultados podem, e agora sobre a incorporação desses resultados na nossa prática clínica, né? Os resultados, eles podem ser aplicados aos pacientes? Sim. Os objetivos foram clinicamente relevantes? Sim. E os benefícios do tratamento superam os riscos? Sim. Os benefícios superam muito os riscos nesse caso. Parabéns pela apresentação, viu? Muito boa. Como eu comentei, gente, o consenso, então, foi o primeiro trabalho, né, a mostrar uma redução de mortalidade com IECA no paciente com IC avançada crônica, né? Foi o trabalho que abriu aí basicamente a porteira de todo esse conceito de bloqueio neurohormonal, né, que a gente sempre fala aí que a IC abrange aí pelo menos 3 a 4 eixos hormonais, né? E aí tem alguns pontos de discussão sobre ele em relação à medicina baseada em evidências. O primeiro, como a Mari bem colocou, ele foi interrompido precocemente, e isso, de certa forma, superestima o resultado do estudo, né? É como se você pegasse um jogador lá aleatório, visse um jogo que ele marcasse 3 gols. E aí você colocasse, não, esse cara é o maior artilheiro da competição. E no final da competição você vê que ele só marcou os 3 gols no primeiro jogo, não marcou mais gol, entendeu? Então, isso de certa forma superestima o resultado do estudo, né? 40% de redução de mortalidade, assim, é uma redução absurda, né? Tem a questão que ele está num terreno aberto aí, né? Foi o que o House comentou na última aula, né? Como a gente está bem nos primórdios aí do tratamento da IC, a gente tinha uma doença que matava muito. A mortalidade em 6 meses era de 50%. Hoje mesmo, pacientes em classe funcional 4, a mortalidade média, paciente ambulatorial é de 10%, paciente internado cerca de 20% a 30%. Então, assim, é uma mortalidade absurda e basicamente qualquer coisa que você consiga fazer ali vai trazer um bom resultado, entendeu? E hoje, como a gente tem o quarteto aí bem estabelecido, para você conseguir reduzir a mortalidade em cima de 4 medicações que já reduziram aí quase 80%, né, a mortalidade em relação à época, né, você precisa ter uma droga realmente muito boa ou um segmento muito longo e paciente muito grave. E aí, assim, os pontos a levar em discussão. É um estudo pequeno, então, quando a gente tem estudo pequeno, a gente não tem poder para avaliar desfecho de segurança. Então, por mais que a Mari comentou da questão da hipotensão, etc., a gente precisa de um N maior para avaliar essa tolerância, né, e dizer se realmente houve uma intolerância ou se é obra do acaso, inclusive, assim, para definir eventos raros. Então, se tivesse alguma angedema, essas coisas todas, são eventos mais raros, a gente precisa de um N maior para provar isso também. E assim, se esse estudo tivesse sido publicado hoje,
Um outro ponto que a gente tem que ressaltar é a questão da generalização, né? Então, suponhamos que a gente estivesse lá em 86, 87, quando o trabalho foi publicado. Você poderia passar na Lapril para todos os seus pacientes com IC? Não, porque o estudo só avaliou pacientes com IC NIRA 4, entendeu? Então, é aquilo que eu sempre comento com vocês, de selecionar o trabalho com base no seu paciente, não querer empurrar o seu paciente para dentro desse trabalho. Hoje a gente tem evidência de usar, a Mari vai falar o próximo trabalho, né? Mas, assim, com base apenas nesse trabalho, você não poderia usar um IECA em pacientes NIRA 2 ou 3, como a gente usa hoje de rotina, certo? Nath, House, não sei se tem mais algum preceptor online queira comentar alguma coisa. Oi, Jani, tudo bem? Só para dar um alô aqui, parabéns pela apresentação. Estudo pivotal muito importante, é muito legal quando você tem uma base mecanística da insuficiência cardíaca, que era a atividade simpática e o sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado, e você bloqueia, isso dá certo, né? Então, nem sempre isso acontece, a avaliação, a hipótese mecanística, e quando você vai testar a droga, isso dá certo. Começou com o sistema renina-angiotensina, e no final da década de 90, a gente viu os beta-bloqueadores atuando ali no sistema simpático e também dando muito certo. Acho legal desse trabalho que ele mostra uma coisa que a gente só foi entender um pouco melhor lá no Merit Heart Failure, que é que os pacientes com insuficiência cardíaca mais grave, 3 e 4, eles morrem mais da evolução da doença, mas esse trabalho já estava mostrando isso. E os pacientes com insuficiência cardíaca NIRA 1 e 2, eles têm mais morte arrítmica, mas já foi um preliminar do que a gente foi entender um pouco mais tarde. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Bom, Mário, pode passar para o sol. Ok. Bom, e o próximo estudo que a gente vai discutir hoje, que ele veio posteriormente ao Consensus, foi o SOLDIER, né? Ele veio para avaliar o efeito do enalapril na sobrevida de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e fração de ejeção reduzida. Ele também foi publicado no New England em 1991, né? Bom, a gente viu que o consensus demonstrou a redução da mortalidade com o uso do IECA na IC grave, né? Somente pacientes NIRA 4. Mas o estudo, além de ser limitado à doença muito avançada, ele incluiu ali um N pequeno de pacientes. Então, ainda era incerto se pacientes de outras classes funcionais, como a IC menos grave, classe funcional 2 e 3, também se beneficiariam do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, reduzindo a progressão da IC. E aí foi nesse contexto que o estudo foi desenhado, né? Será que essa inibição pode reduzir as mortalidades, reduzir as hospitalizações em pacientes não tão menos graves, né? Pacientes que não estavam em classe funcional 4? A gente queria avaliar com esse estudo o prognóstico em pacientes com fração de ejeção reduzida. Bom, sobre os métodos, ele também foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, também foi multicêntrico, envolveu pacientes no Canadá, Estados Unidos, Bélgica, foi prospectivo e teve um tempo de acompanhamento muito superior ao consensus. Aqui a gente acompanhou os pacientes por 3 a 4 anos em média, e o N também foi bem maior. No total, 2.569 pacientes, sendo 1.285 alocados no grupo enalapril e 1.284 no grupo placebo. Então, a gente já vê uma diferença importante aqui em relação ao consensus, tanto em tempo de acompanhamento, que foi maior, quanto em N de pacientes, que também foi muito superior. Sobre critérios de inclusão e exclusão. Eram incluídos pacientes com IC, né? Aqui a gente já considerava a fração de ejeção essa que foi avaliada por cintilografia. Então, eram incluídos pacientes com fração de ejeção de 35% ou menos, pacientes que já estavam também com tratamento convencional para IC otimizado, e pacientes de todas as classes funcionais de NIRA, de 1 a 4, né? Diferentemente do consenso que considerava só o classe 4.
Aqui, apesar de envolver todas as classes funcionais, a maioria dos pacientes estavam em classes 2 e 3. Sobre os critérios de exclusão, são semelhantes ao do consensus, né? Eram excluídos pacientes com gene instável, com IAM recente, pacientes com valvopatia significativa, doença pulmonar grave que poderia justificar a dispneia, creatinina maior que 2, doenças que tinham expectativa de vida reduzida, limitada, e também, claro, pacientes que já estavam em uso do IECA não eram incluídos no estudo. Aqui nossa primeira tabela sobre as características clínicas basais dos pacientes nos dois grupos, comparando o grupo placebo e o grupo enalapril, né? A população tinha uma média de idade de 60 anos e uma fração de ejeção média de 25%, né? A etiologia também, assim como no estudo discutido anteriormente, foi predominantemente isquêmica, né? A maioria dos pacientes era de etiologia, tinha IC de etiologia isquêmica, e eles já estavam também em uso otimizado de diuréticos de digitálicos, que é a terapia conhecida e preconizada até então, né? Como eu falei também, a maioria dos pacientes, apesar de estarem incluídos todas as classes funcionais, a maioria estava em classe 2 e 3, poucos pacientes aqui estavam em classe funcional 4, né? E essa é uma diferença muito importante em relação ao estudo anterior. Bom, e como que foi a intervenção, a introdução ali do enalapril? Aqui, a dose inicial de 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, a dose alvo seria 10 miligramas 2 vezes ao dia, e a titulação também era feita conforme eu comentei anteriormente, né, no outro estudo, conforme a tolerância do paciente. Então, se o paciente apresentasse hipotensão ou algum outro efeito colateral, ele era tentado manejar ali para não precisar suspender o enalapril desses pacientes, né? Tinha monitoramento da função renal e do potássio sérico, e ao final do estudo, a dose média que foi conseguida, né, que foi atingida, foi de 16,6 miligramas por dia. Sobre os desfechos, aqui a gente queria avaliar como desfecho primário a mortalidade por todas as causas, mas também como desfecho secundário as hospitalizações por insuficiência cardíaca, mortalidade de causas cardiovasculares, e avaliou-se também o desfecho combinado, morte e hospitalização. Bom, e os resultados, né? Aqui nós temos a tabela 2, que elenca a mortalidade com as causas de morte, né? A gente observa que o enalapril, ele reduziu significativamente, né, a mortalidade total, teve uma redução relativa de 16%, aqui com intervalo de confiança de 5 a 26%, um P menor que 0,036, então foi estatisticamente significativo, né? Mas o que chama atenção é que houve uma redução ainda mais expressiva quando a gente observa o desfecho combinado morte e hospitalização, né? Houve uma redução de 26%, com intervalo de 18 a 34%, intervalo de confiança, né? E um P também menor que 0,0001. Então, o que isso aqui mostra pra gente? Não houve somente uma redução na mortalidade, como uma redução de hospitalizações, né? O desfecho combinado morte e hospitalização foi o que mais chamou a atenção e que mais teve benefício aqui. Em relação à redução de mortalidade por arritmia, não teve tanta redução significativa, né, em morte súbita, e isso sugere que o benefício do IECA, do enalapril, está mais relacionado à progressão da doença do que às arritmias cardíacas e à morte súbita. Aqui nós temos a curva de Kaplan-Meier sobre a mortalidade, né, ela mostra também uma separação precoce entre os grupos placebo e enalapril, o que nos mostra que o benefício acontece logo nos primeiros meses de uso, e essa separação, ela se mantém, ela é consistente ao longo do tempo, ela é sustentada, né? Então, a redução dos eventos, ela acontece logo no início, e ela se sustenta ao longo dos meses. Acontece essa mortalidade tanto no início do tratamento, quanto ao longo do tempo de uso do enalapril, um benefício duradouro. Aqui o que eu tinha comentado anteriormente, né, a comparação entre morte por evolução de IC e morte súbita, aquela tabela que mostra que a morte por, a tabela no gráfico, né, mostra que a morte por evolução de IC teve uma redução significativa, mas as mortes súbitas, então, relacionadas a arritmias isoladamente, não teve uma melhora, assim, significativa, né, quando comparando o grupo placebo com o enalapril. Então, novamente, o enalapril, ele tem redução na progressão da doença, nas mortes por evolução de IC, mas não tem tanto impacto nas mortes súbitas, mortes por arritmia isoladas.
Bom, aqui é a tabela 3, sobre o que eu havia comentado do desfecho combinado, morte e hospitalização, né? Então, aqui dá para a gente ver aquilo que eu tinha dito, a redução significativa de mortalidade, né, com 16%, mas quando a gente observa ali o desfecho combinado, a redução é de 26%, né? Então, tem impacto não só na morte, quanto na redução de hospitalizações. Isso por quê? Porque melhora os sintomas, melhora a progressão da doença, então os pacientes, eles têm um menor número de hospitalizações e um menor número de pacientes precisaram de hospitalização ao longo do estudo, né? Mais pacientes do grupo placebo foram hospitalizados do que do grupo enalapril. A última coluna ali, que eu selecionei ali em vermelho, ela mostra para a gente que ao longo do estudo, alguns pacientes do grupo placebo, eles começaram a receber o enalapril também, né? Isso foi em torno de 30% em 48 meses. Isso é o que a gente chama de crossover. Então, os pacientes do grupo placebo, eles não permaneceram recebendo somente placebo até o final do estudo. Muitos pacientes, por evolução da doença, por se tornarem pacientes mais graves, e pelo benefício que o enalapril já mostrava, eles começaram a receber também o enalapril, apesar de estarem alocados no grupo placebo, né? E ali a gente tem quantos pacientes, ao longo dos meses de estudo, que inicialmente eram placebo e passaram a receber o enalapril. Então, ali na última linha, a gente observa que no final do estudo, no total, né, 30 pacientes que eram do grupo placebo passaram a receber também o enalapril. Isso não invalida o benefício, a redução de mortalidade, de hospitalização do enalapril, mas isso pode subestimar o benefício do enalapril, né? Porque os grupos, eles se tornaram mais semelhantes com esse crossover. Antes a gente tinha placebo e enalapril, e depois desse crossover a gente passou a ter pacientes do grupo placebo com enalapril também. Então, os grupos que antes eram mais distintos se tornaram mais semelhantes, o que pode subestimar o benefício do enalapril. Aqui o gráfico mostrando aquele desfecho combinado que eu comentei que era importante, morte e hospitalização, né? Mesma coisa, desde o início, uma separação importante entre os grupos e uma separação sustentada, que ao longo dos meses esse benefício persiste ali, com um P também significativo de menor que 0,0001. Aqui nós temos a tabela de frequência de hospitalização, né, por insuficiência cardíaca. A gente observa uma maior proporção de pacientes no grupo enalapril que permaneceu sem internações. Então, ocorreu mais hospitalizações em pacientes do grupo placebo do que no grupo enalapril, o que comprovou para a gente ali uma melhora em relação à progressão da doença, né? E aqui, por último, a gente tem o forest plot, né, que apresenta para a gente a análise por subtipos, né, por subtipos, subgrupos, na verdade, do estudo. Aqui na coluna da esquerda, a gente tem a evidência da mortalidade, né, e na da direita, aquele desfecho combinado que eu comentei de morte e hospitalização, né. Então, aqui, ele colocou para nós as diferentes características dos pacientes, então, em relação ao valor do sódio, em relação ao uso de vasodilatador, em relação à fração de ejeção, as etiologias da IC e a classe funcional de NIRA, e ele comparou ali grupo placebo e enalapril, considerando morte e morte associada à hospitalização, para ver o real efeito em relação a isso. E a gente pode ver ali que, na maioria dos subgrupos dos pacientes, houve benefício, né? Estava à direita ali da linha de nulidade, então o enalapril mostrou benefício na grande maioria dos pacientes, independente dos subgrupos em que eles estavam, né? Alguns subgrupos, como a de fração de injeção de 30% a 35%, e classe funcional 4 de NIRA, como a gente pode ver ali, o intervalo de confiança cruzou a linha de nulidade. Isso quer dizer que o enalapril não funciona nesses grupos? Não. Isso provavelmente reflete um N menor de pacientes, uma amostra menor, né, e uma quantidade menor de eventos. Eu não posso dizer que nos grupos NIRA 4 e fração de ejeção 30 a 35, a enalapril não funciona. Isso tem a ver mais com a metodologia e o desenho do estudo do que propriamente com a atuação e o benefício do enalapril, né. Então, o que esse gráfico aqui traz de importante para a gente? Ele mostra que o benefício do enalapril, ele é consistente independente do subgrupo que o paciente está, independente do perfil de paciente com insuficiência cardíaca. Então, independente do valor do sódio, da fração de ejeção, da etiologia e de todas as outras variáveis que foram ali colocadas, e de modo geral, o enalapril foi, sim, muito benéfico para reduzir mortalidade, progressão de doença e hospitalização.
Agora, sobre segurança e limitações, os eventos adversos, principalmente a hipotensão, mais no início do tratamento, né, na introdução do enalapril, que também, na maioria dos casos, conseguiu ser controlado ali com ajuste de diureticoterapia ou ajuste da própria dose do enalapril, né. Alguns eventos adversos observados também foi a tosse associada ao uso do IECA. Em relação às alterações laboratoriais, nada tão significativo assim também. Alguns pacientes demonstraram elevação de creatinina, mas geralmente foi transitório. Elevação de potássio também, nada muito importante. Raros foram os casos de hipercalemia significativa. Em relação às limitações do estudo. Então, uma limitação foi aquele crossover entre os grupos que eu comentei, que foi de 30%, né? Que foi a introdução do IECA posteriormente no grupo placebo, em alguns pacientes do grupo placebo. E como eu falei, eu volto a reforçar, isso não invalida o benefício do enalapril, isso pode, inclusive, subestimar, né, o benefício dele, porque os grupos são muito parecidos, se tornaram mais parecidos depois da introdução do enalapril em alguns pacientes do grupo placebo. Outra limitação é que a maioria dos pacientes estavam em classe funcional 2 e 3, né, apesar de que existiam pacientes em todas as classes funcionais, mas a grande maioria estava em classe 2 e 3. O uso limitado das terapias contemporâneas e a análise de subgrupos com baixo poder estatístico, né? E o que a gente concluiu com o SOLVD, né? A gente concluiu que o enalapril, ele reduziu significativamente a mortalidade e as hospitalizações em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? Sem demonstrar tanto benefício ou tanto impacto na morte súbita. Então, diferentemente do consensus, aqui foi abordada uma população mais ampla, né? Tanto em relação ao N de pacientes, que foi muito maior, quanto em relação à gravidade do paciente, né? Aqui foi abordado também pacientes com doenças menos avançadas, que reforçou a consistência do enalapril nos diferentes grupos de pacientes, né? E os resultados vieram para comprovar que realmente a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona melhora o prognóstico na insuficiência cardíaca, de forma progressiva e de forma sustentada ao longo do tempo, né? Que foi o que eu mostrei lá nas curvas que se separam logo no início, que mantêm-se separadas ao longo do estudo. E aqui, para finalizar, nós temos o checklist da avaliação, né? Que a gente faz ao final dos estudos. Então, aqui, os desfechos primários. A designação para os tratamentos foi randomizada? Sim. Todos os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Sim. O segmento foi completo? Sim, diferentemente do consenso daqui, o segmento foi mais prolongado, o estudo não precisou ser interrompido, né? A análise seguiu o princípio de intenção de tratar? Sim. Nos desfechos secundários, a condição cega foi contemplada? Sim. Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim. Aquela primeira tabela que eu mostrei, ela evidencia que os grupos placebo e enalapril, no início do estudo, eles eram, sim, semelhantes. Mas, além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Não. Por quê? Por conta desse crossover que eu comentei, né? Que 30% ali dos pacientes começaram a receber enalapril, mesmo estando alocados no grupo placebo. É possível incorporar os resultados na prática clínica? Sim, os resultados podem ser aplicados nos nossos pacientes. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Sim. E os benefícios de tratamento superam os riscos e os custos? Sim. Então, o SOLVD ele veio para complementar o consensus e para reforçar, né, a ideia e para comprovar que o enalapril, com o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, é extremamente importante para evitar e reduzir mortes e as hospitalizações. Então, a partir daí, a gente começou a considerar o enalapril e ECA como uma das bases ali do tratamento da EC. Mari, parabéns pela apresentação, viu? Muito legal ver você com 20 dias, basicamente, de residência, já, ter domínio das curvas, do flashplot, saber interpretar, saber explicar. Isso é muito legal. Bom, só reforçando, então, que a Mari já comentou, então, o SOLVD acaba sendo um grande trabalho com IECA na IC crônica, né? Confirmando o que o consenso já havia sugerido, que vai ser uma medicação que vai atuar no sistema neuroendócrino e reduzir a mortalidade a longo prazo, né? E aí você vê que
quando você faz um trabalho com metodologia mais aplicada e você não faz a interrupção precoce, o efeito acaba sendo um pouco menor, né? 40% no consensus contra 16% no solid. Tem essa questão que a Mari comentou, dessa alta taxa de crossover, 30% é muito crossover. A gente geralmente ali tolera até no máximo 10%, mas o mínimo de crossover que tiver é ideal. Mas como ela bem explicou, isso acaba só diluindo o efeito, né? Se não tivesse essa taxa alta de crossover, a gente teria um aumento ainda maior do que esses 16%, né? Então, ele veio para expandir o uso do IECA para classes funcionais 2 e 3, né, que não foram englobadas no consenso. E aí, depois dele, agora sim, se a gente tivesse aí no começo dos anos 90, né, vocês poderiam usar o enalapril para paciente com fração induzida, né, e classe funcional 2 a 3, né. É uma coisa que entra em opção de estudo, é que na época o eco estava começando a ser desenvolvido, então, na verdade, a grande maioria dos pacientes tiveram a fração de ejeção medida por cintilografia, né? Ontem, quando eu mandei o link na aula, o Halcid me mandou uma imagenzinha que eu vou até mandar depois para vocês no grupo e deixar ele comentar. Tinha um trabalho que eu também nunca tinha ouvido falar, que era o Solvent Prevention. Pelo que eu li ali rapidamente à noite, ele pegou pacientes com IC, o mesmo perfil, né, um trabalho paralelo, só que pacientes assintomáticos, né? E aí não teve uma redução de mortalidade, mas teve uma redução de progressão da IC, né? Mas acho que eu ia comentar basicamente é isso. Tem outro ponto também, a Mari colocou ali a dose média, né? Então, foi 16 miligramas no consensus e 18 no solvent. Isso aí é interessante vocês pontuarem, que lá na frente, quando a gente for falar de um estudo chamado Paradigm, onde vai ter uma nova molécula que vai ser comparada ao tratamento padrão na época, que ficou estabelecido na Alapril desde esses dois trabalhos. E aí, um dos viés que a gente impacta é que, pela dose ter sido utilizada essa de 16 a 18 miligramas, eles testaram apenas 10 miligramas de dose em dose, não essa dose alvo aí de 20 miligramas de dose em dose que a gente procura. O doutor Felipe está aí, Felipe Zarur, você comentar? Então, é exatamente o que eu ia falar, Janine. Eles colocaram, provavelmente, à época, não deveria ter ainda 20 miligramas de enalapril comprimido, né? Não sei se, enfim, não era a dose preconizada, provavelmente era isso. Porque ele coloca, né, 10 miligramas twice, que foi a dose alvo, né? Então, foi uma malandragem, né, do Paradigm utilizar os estudos lá de trás como base de dose máxima da enalapril, sendo que eles mesmos levaram a dose até o limite do sacubitril mais valsartano. Não estão errados, né? Talvez eu faria isso também, porque o estudo original mostrava essa dose. Em relação à apresentação, para quem acompanha as apresentações, chama atenção mesmo a maturidade da forma como a residente inicial apresentou, né? O timbre de voz dela é muito bom para a apresentação, agradável, você percebe que parece ter familiaridade com a apresentação de estudos, e tem pouquíssimo vício de linguagem, o que é muito incomum para residente inicial, principalmente da cardiologia. Enfim, você percebe normalmente vários vícios de linguagem, né? Fica ou né, toda hora. Quase não dá para perceber isso. Fala algum pouquinho né, mas isso daí é mais do brasileiro mesmo, né? É como se tipo you know, né, da americana. Mas chama muita atenção a forma da apresentação, viu? Meus parabéns. Muito obrigada, professor. Você quer comentar um pouco do Solvent Prevent que você mandou ontem? Na verdade, Jani, tudo bem? Mandei mais para... Depois você compartilha os slides com só a fotinha, né?
porque aquilo lá mostra a base do bloqueio do sistema renina-angiotensina pelo IECA, que eles foram do paciente mais sintomático para o menos sintomático, para o assintomático, e depois no cenário de infarto, mostrando, assim, uma robustez quando você analisa o todo, né, de forma significativa. Tem que entender um pouco essa época, pessoal, porque muitos vão se perguntar por que não chegou a dose de 20? Tem que tentar que a gente só foi ser mais rigoroso com níveis pressóricos mais baixos lá em 2003, quando saiu o 7º Joint americano. Até essa orientação, pessoal, nível pressórico 12 e 11 eram níveis muito baixos para trabalho. Então, eles foram hoje, naquela época, eles foram menos permissivos com níveis pressóricos mais baixos. Hoje, a gente sabe que a insuficiência cardíaca, ela tem uma ativação simpática e do sistema renina muito grande. Então, hoje, todo mundo aqui deve ter paciente com pressão 9, e muito bem com esse vasodilatador, e você está mudando a sobrevida dele. Então, assim, a gente tem que entender por que talvez eles não chegaram na dose na época, mas hoje a gente provavelmente seria mais permissível em relação, seria mais rigoroso em relação a esse tratamento. O Jani reforçou aqui o benefício nesses pacientes em que não existe tratamento, ele acaba sendo maior. Você observa que a curva dos 2 trabalhos já se abriu com 1 mês de evolução, e hoje cada vez mais difícil da gente conseguir esse benefício. Um exemplo muito clássico é o estudo órbita, que vocês vão ver ao longo do estudo. Você viu que a angioplastia, ela precisou tirar o antianginoso para mostrar que ela diminuía a angina. Então, hoje cada vez mais difícil, é mais difícil com a terapia otimizada a gente conseguir mostrar grandes desfechos de evolução. Esses estudos pivotais, todos eles, vocês vão ver que eles reduzem mortalidade, assim, muito fácil, o que não é tão frequente nos estudos mais atuais. Nath, mais alguém quer comentar alguma coisa? Mari, parabéns pela apresentação, foi excelente. E é interessante, né, ver como que foi a evolução das coisas na IC, né, de um paradoxo hemodinâmico para agora um neurohormonal, né, falando de bloquear o sistema renina-angiotensina, que está super ativado, e o SOVD, que esse estudo que o Halsted falou, eu já tinha visto alguma coisa sobre essa questão da prevenção mesmo, né, da IC, né, em pacientes que estão ali em risco, que mostrou 37%, parece, de redução de evolução para IC nesses pacientes do SOVD Prevent. E é um benefício muito grande, né, que até então ninguém tinha essa noção, né. E eu acho que o legado foi esse mesmo, abrir o caminho para outros estudos, né? Porque o SOVD, acho que foi em 91, o Consensus 86, SOVD 91, SOVD Prevent 92. E aí começou a vir beta-bloqueador e outras coisas do tratamento da IC. Mas, mais uma vez, parabéns, Mari. Excelente. Obrigada. Algum residente quer perguntar alguma coisa, gente? Então é isso. Bom, gente, boa sexta-feira, bom final de semana a todos. A gente volta na semana que vem aí com a doutora Cristiane apresentando. Boa sexta aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.